Josué capítulo 3. A palavra de Deus diz: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis ali. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os aveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém. Pai, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez nesse dia, ouvir a Tua palavra, meditar na palavra que vamos ouvir, para nosso aproveitamento, para a transformação da nossa vida, para alimento da nossa fé. A fé vem pelo ouvir da Tua palavra, Pai. E nós precisamos de fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Que a Tua palavra nos encha esta noite, nos restaure, Pai. Que ela corrija os nossos erros, para que nós possamos estar de acordo com a Tua vontade. Para isso, Pai, também entrego a minha vida ao Senhor, peço a unção do Espírito Santo para que eu possa ministrar a verdade, de acordo com a Tua vontade. Usa-me, Senhor, e agora repreende toda a distração no nosso meio, Pai, para que nós possamos dar ouvidos à Tua palavra e essa semente possa brotar nos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui um episódio na vida do povo de Israel, que todos nós que conhecemos a Bíblia, já lemos esse texto, já sabemos do que aconteceu. Foi mais um milagre, não é, na caminhada de Israel. A caminhada de Israel, saindo do Egito, saindo da escravidão, já no início houve um milagre semelhante. Deus também abriu o mar vermelho, não é, para que o seu povo passasse. Aquele obstáculo que faltava para
conseguirem atravessar aquela região, fugir dos egípcios, né? Foi através de um milagre de Deus. O mar abriu, o povo passou. 40 anos peregrinou no deserto por causa de pecado, por causa de rebeldia, e muitas coisas aconteceram naquele período, até que chegaram às margens, vamos dizer assim, da terra prometida. Mas entre eles e a terra prometida ainda havia um obstáculo a ser vencido, o Rio Jordão, que estava atravessando aquela região e que era a última fronteira para que eles chegassem à terra que o Senhor havia prometido dar a eles. E chegaram numa época em que o rio estava cheio, há épocas do ano em que o rio fica um pouco mais vazio, menos denso de águas, e outra época o rio está transbordando, como é o relato que nós lemos aqui. Então havia um obstáculo que impedia do povo chegar do outro lado. Mais uma vez, Deus vai operar um milagre. Aquelas águas vão parar, serão retidas no curso do rio, e todo aquele povo vai atravessar também a pé, sem sofrer ali por causa das águas. E isso é uma história, como eu disse, que nós conhecemos bastante. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida? Irmãos, veja, nós como cristãos também estamos caminhando, não é? Desde o momento que nos rendemos a Cristo, desde o momento da nossa conversão, nós começamos uma caminhada na nossa vida. É uma caminhada de fé. A Bíblia mesma diz, outro dia preguei aqui para você, que o justo viverá pela fé. Então é a fé que nos impulsiona na caminhada. Deus não nos salvou para que a gente fique estagnado. Muito pelo contrário, a salvação foi o início. É a coisa mais importante, mas ela é o início de uma vida transformada. Agora estamos num processo de santificação. Estamos numa caminhada também pela fé, porque vivemos pela fé para chegar a um lugar que Deus preparou para nós. O povo de Israel caminhava para Canaã, a terra que Deus tinha prometido. E nós estamos indo para onde, irmão? Você tem ideia? Para onde você está indo? Para onde o cristão está indo? Qual é o nosso destino final? É o céu? É a Nova Jerusalém? É o lugar que o Senhor preparou para nós, que Jesus mesmo disse que havia um lugar preparado? Deus está preparando esse lugar? Ou seja, há um alvo também para nós, há uma caminhada bem definida. Nós não estamos sem rumo na vida, vivendo de qualquer jeito. Nós estamos caminhando para um lugar determinado por Deus. O céu, o lugar de morar com Deus, é essa a nossa caminhada. E no meio desse caminho, nós enfrentamos também diversos obstáculos. Assim como Israel enfrentou, nós enfrentamos diversas dificuldades. Mas Deus está também fazendo milagres na nossa vida. De manhã foi falado, passamos por tribulações, mas de maneira nenhuma vamos ficar angustiados. Nós vamos enfrentar adversidades, mas não vamos nos entregar a elas, porque estamos numa caminhada de fé. Concorda comigo? A sua vida, a minha vida, a vida do cristão é também uma caminhada de fé. E aquela caminhada de Israel também deveria ser assim, porque estavam diante de uma promessa, dava para ver do outro lado do rio, a terra que Deus havia prometido, já estava diante dos olhos, mas ela precisava ser tomada. Você quer apenas ver ou você quer chegar lá? O que você quer? Você se contenta apenas em olhar para ela ou você quer colocar os pés lá? Você quer realmente completar a carreira ou você apenas quer assistir a carreira? Você quer ser um espectador ou você quer ser um agente? Isso precisa ser definido. Deus nos chamou para chegar lá. Deus nos chamou para ir, para chegar até o final, para completar a carreira, como disse o apóstolo Paulo. Então, nós não vamos apenas ver a terra. A gente precisa chegar lá e colocar os pés do outro lado. Só que, embora estivesse adiante dos olhos, havia ainda um obstáculo final. O Rio Jordão, naquele momento caudaloso, cheio de águas, para ser atravessado. E veja, não é atravessar um rio, talvez você pense assim, é fácil, eu sei nadar, eu vou, mesmo com a correnteza, eu saio assim, acabo desviando, mas chego do outro lado. Mas não é você chegar do outro lado, é chegar do outro lado tudo que você tem. Você está viajando com a tua casa nas costas, entende?
Era assim que Israel viajava. Viajava com a casa nas costas, com todos os bens, com todas as coisas, para montar as tendas, para fazer a moradia. Tudo isso deveria atravessar. Mas há um rio diante deles. Há um rio para ser vencido. Então, irmãos, não basta a gente estar perto da bênção. Não basta a gente ver a bênção. Mas a gente tem que chegar lá. Não basta a gente chegar perto e dizer, puxa, foi por um triz. Por um pouquinho eu não consegui. Não adianta a caminhada. Toda caminhada é em vão se você não completar o objetivo final, que é chegar realmente aonde Deus quer que a gente chegue. Então, há algumas lições nesse texto que eu creio que vão nos ajudar a entender como nós vamos vencer essa caminhada cristã, como nós vamos chegar até o final. Irmãos, o que adianta você ficar na igreja durante 30 anos e no fim você dizer, não vale a pena não, tal. Não adianta ficar na igreja, você tem que ser crente de verdade. Não adianta frequentar a igreja, você tem que entregar a sua vida para Jesus. Porque o que acontece com muitos é isso. Passam anos e anos na igreja, mas nunca entregaram suas vidas para Cristo. Então não vão completar a carreira. Vão até se envolver em algumas coisas, mas não vão chegar no objetivo final. E o que adianta esse tempo? Vai contar para alguma coisa? No dia do juízo, do julgamento, você vai dizer a seu favor, não, eu fiquei 30 anos na igreja ouvindo aquele chato lá. Não vai adiantar nada isso, entende? Isso não vai contar nada. O que vai contar é pelo novo e vivo caminho que Jesus nos abriu, chegar ao Santo dos Santos. Esse é o propósito. Não adianta chegar em outro lugar que não seja o lugar que Deus preparou. Israel está indo para Canaã, não adianta chegar em outra terra. Não foi a outra terra que Deus prometeu. Deus prometeu Canaã. A terra está especificada, a terra está demarcada. Na promessa, Deus disse quais seriam os limites da terra. Então é ali que eu tenho que ir, não para outro lugar. Mas eu achei uma melhor aqui, mais bonita, mais fácil. Não, mas não é aquela, é essa que Deus falou. E nós também não temos outro céu, não temos outro Deus, não temos outra opção, não temos um lugar melhor. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Não é assim que diz a Bíblia? Então não adianta eu conquistar muitas coisas se eu não chegar ao destino que Deus me mandou, que Deus escolheu para mim. A mesma coisa eu posso então refletir a respeito desse texto. Veja a bênção diante deles. Canaã do outro lado do rio. Mas eles precisam entender como andar nesse mundo. Nós cristãos também precisamos entender. A parte mais complicada é agora, irmãos, é a nossa caminhada. A conversão é um processo maravilhoso, uma obra de Deus, não um convencimento do teu coração, uma rendição incondicional, um conhecimento da verdade que liberta, mas agora tem um caminho a ser trilhado, um caminho de santificação, um caminho a ser perseguido, né, por cada um de nós, e a gente precisa entender como viver nesse caminho, como viver como cristão, para não se deixar enredar, não se deixar enrolar. Então, alguns princípios do texto nós precisamos trazer para nós. Vamos ler os 2 primeiros versos. Diz assim, levantou-se, pois, Josué. Que horas ele levantou, irmãos? Já começa a tirar uma lição. Então, um ditado do mundo diz, Deus ajuda quem cedo madruga. Então, para de dormir até meio-dia, tá? Para que você quer ser abençoado, levante da cama e vai trabalhar, tá bom, irmão? Só o pastor Manuel diz amém, né, pastor? A gente vai amanhã, 6 horas a gente acorda, né? Os outros irmãos dormem tudo até meio-dia. Ah, misericórdia. É verdade isso, irmão? Não, né? Então tá bom. Então, ó, Josué levantou de madrugada, tendo ele todos os filhos de Israel partir de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial. Olha o que aconteceu. Além da presteza de Josué, de acordar cedo e tal, e ir, eles chegaram ali, mas não foram logo atravessando. Não foram logo dando o seu jeito. Sabe um problema muito sério de nós, irmãos, é que a gente começa a dar o nosso jeito. Eu tenho que ir, então eu vou de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, é do jeito de Deus. Dá para entender esse princípio para a vida? Eu tenho que chegar lá, então eu vou de qualquer maneira. Não,
Eu tenho que chegar lá, Deus quer que eu chegue lá, mas eu tenho que ir do jeito de Deus. Então o tempo, a maneira, isso pertence a Deus. Josué ficou com o povo 3 dias acampado, olhando para aquele rio, olhando para aquela terra. Veja como as pessoas às vezes não têm paciência, irmãos. A falta de paciência já fez você tomar alguma decisão errada na vida? A falta de paciência já fez você tomar um caminho errado, abrir uma porta errada, ir por um lado errado? É por causa disso. Não sabe ouvir Deus, não sabe entender o tempo, o modo, não sabe entender como chegar. Então não basta só ir, mas o importante é como ir, de que jeito ir. Então Josué me ensina aqui que esse tempo é de Deus. Então 3 dias ficaram ali na frente do rio, olhando para a terra e ficaram ali esperando. Era necessário esperar. Às vezes na vida da gente é preciso esperar. Mesmo sendo algo digno, justo, correto, que Deus quer, mas tem que ser no tempo e no modo de Deus. Não no meu tempo, não no meu modo. Por falta dessa espera, muitos irmãos metem os pés pelas mãos, até fazendo a coisa certa. Não estou dizendo que ele faz errado. O que faz errado a gente já viu que é evidente, mas às vezes fazendo a coisa certa, mas na hora errada, você se dá mal. Então você se precipita. Então Josué está ensinando aqui a esperar o tempo de Deus. Os apóstolos de Jesus, o que Jesus disse a eles? Esperem em Jerusalém, até do alto serem revestidos. Já tinham o Espírito Santo, Jesus já havia soprado sobre eles, já tinham visto a ressurreição, já tinham tido experiências maravilhosas com Jesus, mas ele disse, esperem em Jerusalém. E foram 10 dias de espera entre o que Jesus disse e o que aconteceu no dia de Pentecostes. Então, por essa precipitação de não querer esperar 3 dias, 10 dias, quantos dias forem, a gente acaba se dando mal. Imagina se os apóstolos não esperam. Eles iam perder o quê? O revestimento de poder do Espírito Santo. Iriam fazer a obra? Sim, iriam. Iriam na direção certa? Sim, iriam. Mas com muito mais dificuldade. Jesus disse lá em Atos 1,8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas para toda aquela região. Então o poder precisava ser esperado. Ah, não, eu vou assim mesmo, já estou pronto e tal. Quanta gente quebra a cara, fazendo a coisa certa, indo na direção certa, mas na hora errada. Não estava preparado, não estava na vontade de Deus, não estava no plano do Senhor. Então são lições que a gente tem que tirar para a gente. E a igreja, a mesma coisa, a gente tem que viver nessa expectativa, nessa esperança do agir de Deus, da direção de Deus, e não fazer o que a gente acha que tem que fazer. E por não saber esperar, há alguns outros que ao invés de se precipitarem, acabam também não fazendo. Ah, eu não gosto de esperar. Então, se não for na hora que eu quero, não é mais. Deus disse que ia me dar. Estou aqui olhando para a bênção. Se não for agora, também não quero mais. É o birrento. Tem birrento aí hoje, irmão? Tem um birrento aí do seu lado que fala assim, se não é como eu não quero mais. Se não é do meu jeito, eu não aceito. E aí acaba não fazendo. Quanta gente desiste tão pertinho da bênção. Quanta gente anda para trás quando está a poucos passos da conquista, a poucos metros da grande conquista, da grande vitória, mas desistiu. Desistiu porque não soube esperar. Desistiu pela impaciência, não é pela precipitação. Isso é algo que acontece com muita frequência. E veja o que Deus diz aqui na Bíblia. Abra aí em Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 8. Veja só como o Senhor fala a respeito aqui do tempo. Eclesiastes capítulo 8, versículo 6 em diante, diz assim, porque para todo propósito há tempo e há o que mais? Modo. Tempo e modo. Exatamente o que eu estou dizendo para você. Tempo e modo. Porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem, porque este não sabe o que há de suceder. E como há de ser? Ninguém há que lhe o declare. Não há nenhum homem
que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, a passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade, visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mesmo que o mal prospere, eu sei que Deus tem o melhor para aqueles que o temem. Então nós, porque nos levamos pelo tempo, pelo modo, olhamos para os outros, o outro está indo, eu não estou, e aí vou me precipitar, só trará problema para a nossa vida esse comportamento. Há um tempo determinado para tudo. E esse tempo, quem determina é Deus. Não sou eu, nem é você, e muito menos Josué. Por isso ele ficou e esperou os 3 dias que o Senhor havia recomendado. Outra coisa que o texto me ensina, no versículo 5, todos nós conhecemos bem esse verso, diz assim, disse Josué ao povo, o que ele disse? Santificai-vos. Por quê? Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quando que eu preciso me santificar? Hoje. E quando que o Senhor fará maravilhas? Amanhã. Deu para notar o tempo aí? Não é uma troca, mas há uma ordem. Entende isso? Não é uma troca, mas há uma ordem nas coisas. Hoje eu me santifico. Amanhã o Senhor faz as maravilhas. Funciona nesta ordem. Então, o que eu tiro de conclusão? Há um preparo antes do agir de Deus. Quem vai fazer o milagre? Deus. Quem vai parar as águas do Rio Jordão? Deus. O que eu tenho que fazer? Nada. Eu tenho que ser santo como Deus é santo. Eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte é continuar me santificando. Como diz a Bíblia, o justo tem que ser cada vez mais justo. E o injusto vai se tornando cada vez mais injusto. Isso é o fluxo da vida que nós conhecemos aí. Mas o plano de Deus para mim e para você é que eu e você sejamos cada vez mais justos, cada vez mais santos. O problema é que às vezes a santidade cai com o tempo de casa. Talvez muitos de nós fôssemos muito mais santos no início da conversão do que agora. E não deveria ser assim. Deveria ser uma ascendente a santificação. E aí Deus fazendo as maravilhas, depois da santificação. Então tem que haver um preparo para o agir de Deus na nossa vida. Deus quer fazer o milagre, quer fazer as maravilhas. Você quer maravilhas de Deus? Quem não quer? Todos nós queremos as maravilhas de Deus. Mas o que a gente às vezes não quer é santificar-se. E aí depois vai reclamar que as maravilhas não aconteceram, porque nós invertemos a ordem. Talvez alguém diga, se o Senhor fizer uma maravilha, eu vou me santificar. Já viu gente falando essa promessa? Foi você que fez isso? Nós já fizemos isso alguma vez? Olha, se o Senhor fizer o que eu quero, eu vou fazer um jejum de não sei quantos dias. Se o Senhor me der aquele presente, eu vou parar de ver televisão. É assim que a gente faz. Ou seja, eu quero que Deus faça as maravilhas primeiro, para depois eu me santificar. Mas não é assim que Deus age. Então há uma ordem, e eu preciso entender esse preparo. Josué entregou ao povo essa ordem dizendo, santificai-vos. Antes das grandes coisas, Deus requer a nossa separação para Ele. Há muito que aprender com essa caminhada de Israel no livro de Josué. Veja que mesmo depois dos acontecimentos de atravessarem o rio, ainda não estavam prontos para dominar a terra. Quando você chega ao capítulo 5 de Josué, aquele famoso episódio que já preguei aqui algumas vezes na igreja, da circuncisão tardia de todos aqueles homens.
Deus manda que todos eles sejam circuncidados, já adultos, porque precisava ser removido o opróbrio. A aliança, que era o símbolo da circuncisão, precisava ser restaurada neles, para que eles pudessem lutar contra os inimigos e vencê-los, e dominar a terra que o Senhor havia prometido. Então, havia ainda um preparo a ser feito, mesmo depois dessa santificação, mesmo depois do milagre de abrir o rio. No capítulo 5, antes de lutarem na terra, o opróbrio, a vergonha, como diz a Bíblia, precisava ser retirada daquelas pessoas. Então, amados, o que fica para nós de lição? Santifiquemo-nos, pois Deus nos livra. Deus faz maravilhas na nossa vida. Queremos ver as maravilhas, mas precisamos nos separar para Deus. Precisamos guardar a nossa vida para o Senhor. Isso é santificação. Não sei qual é a ideia que os irmãos têm de santificação. Às vezes também temos muitas ideias erradas a respeito dessa palavra. Achamos que santificar é usar uma roupa diferente, é usar uma linguajar diferente, é ter uma cara de santo, botar uma auréola na cabeça. Santificar-se é separar-se para Deus. É ser puro nas coisas que você faz. É ter a mente tranquila, a consciência tranquila, diante de Deus e diante dos homens. Isso é santificação. E é isso que Deus requer de nós, para que Ele opere as maravilhas que nós tanto queremos ver. Veja o que diz a Bíblia em Gênesis capítulo 35. Vamos ler o texto em Gênesis, capítulo número 35, no versículo 1 até o versículo 3. Veja o que acontece nessa história. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. O que está acontecendo aqui? Jacó está promovendo uma mudança na sua família, uma mudança na sua casa, porque o que ele quer, a proteção, a bênção de Deus sobre a sua caminhada, a bênção de Deus para o encontro dele com o seu irmão. Tudo isso, então, está sendo operado na família de Jacó, porque é necessário. Queremos as maravilhas, precisamos mudar alguma coisa na nossa vida. Maravilhas não vão acontecer para que, então, a gente mude. É ao contrário, primeiro você muda para depois as maravilhas acontecerem. Então, amados, esse texto me leva a concluir também que a igreja, nós, precisamos desse preparo para ver as maravilhas do Senhor. Outra lição, voltando lá ao texto em Josué, capítulo 3, eu quero ler alguns versículos com você. Versículo 3 e 4, versículos 6 e 10. Diz assim: e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Versículo 6. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Versículo 10. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós. E aí a lista de povos que Deus iria retirar diante deles, iria dar a eles a vitória, como está escrito na palavra de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que para eu chegar lá, para eu vencer, para eu conquistar, para eu chegar na terra prometida, que é o propósito de Deus, nós já vimos algumas etapas da paciência, da espera, da não precipitação, já vimos aqui a santificação, mas agora o que esse texto está me dizendo? Que eu preciso entender que de qualquer maneira eu só chegarei lá se o Senhor for comigo. É um caminho que Deus tem para mim, tem para você, mas é um caminho que a gente não trilha sozinho. Dá para entender?
caminhada de fé. O justo viverá pela fé. Fé em quem? Fé em Deus. E essa fé traz a presença de Deus para a minha caminhada, para que eu sinta a sua presença comigo, para que eu consiga chegar aonde Ele quer. Eu não vou conquistar sozinho. Israel, nada do que conquistou sozinho. Nada pela sua força, nada pelo seu poderio bélico, nada porque eles eram bons, mas sempre porque Deus esteve com eles. Cada vitória foi porque Deus esteve com eles. Cada derrota foi porque eles lutaram sozinhos. Na nossa vida é algo parecido também. Se Deus não estiver comigo, eu não chego a lugar nenhum, irmãos. Por isso é interessante que a Bíblia fala sobre a nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A salvação é um dom de Deus, é Deus que opera a salvação. É pela graça, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. E como é que a gente se mantém salvo? Alguns dizem assim, não, agora eu tenho que me esforçar para me manter salvo. Não, você se mantém salvo também por causa de Deus. Porque se não fosse Deus, o que você quer é pecar. O que você quer é sair do caminho. O que o homem natural deseja é ir para longe de Deus. Mas o Deus que te salvou te mantém, te sustém. Como disse Jesus, as minhas ovelhas, ninguém as arrebatará das minhas mãos, porque Ele as segura. Hoje pela manhã nós vimos, o Senhor firma os passos do homem bom. Se cair, não ficará prostrado, porque Deus o segura pela mão. Então Deus nos mantém nessa caminhada. Mas eu não posso andar sozinho. Só vou vencer se eu tiver a consciência de que é com Ele do meu lado. Quando nós chegarmos ao céu, queridos, pensa nisso. O que você vai fazer quando chegar no céu? Vai soltar um foguete? Vai dar um churrasco? Vai comemorar? Oh, eu venci. Não. Deus venceu. Você chegou porque Deus venceu. Você chegou porque Ele fez tudo. Ele deu a morte, Ele deu o sangue, Ele deu o caminho, Ele deu a provisão, Ele conduziu, você apenas foi com Ele. Porque sem Ele você não iria a lugar nenhum. Então, quando você chegar lá, foi Deus. Lembra um louvor antigo que dizia assim, quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. Alguém conhece isso? Alguém é velho bastante? Amaram? E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei ao fim. O que você vai dizer? Eu conquistei, eu cheguei, eu venci pela graça. Se não fosse o Senhor, a gente não ia a lugar nenhum, irmão. Sem o Senhor, nosso caminho é o inferno. Então, Ele está no meio de nós. Eu preciso de estar na presença dEle. A arca, para aquele povo, era o símbolo da presença de Deus. O que a arca simboliza para Israel no tempo que ela esteve com eles? A presença. A arca era o símbolo da presença. A arca estava dentro do Santo dos Santos. Não é que a arca fosse Deus, nem um amuleto, não. Mas era o símbolo da presença. O símbolo de que Deus está conosco. Então, eles vão levando a arca. E o povo tinha que ir adiante dela em sinal de temor. Aliás, a arca tinha que ir adiante em sinal de temor. Veja o que diz o verso 4. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos acheguei a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. A arca tinha que ir lá na frente, 2.000 côvados para frente. E eles tinham que ir mais atrás, para poder enxergar a arca, para ver a referência, era o GPS deles. Vocês vão por um caminho que nunca viram antes, então guardem distância. Mas esse guardar distância também tinha a ver com reverência à presença de Deus. Nós somos íntimos de Deus, mas não exagere na intimidade. Está entendendo, irmãos?
Jesus nos chamou de amigos, mas Ele sempre será Senhor. Dá para entender isso? Não exagere na intimidade. Então, a arca tinha que manter uma certa distância para que eu possa vê-la, para que ela me dê a direção. Então, nós temos que olhar para Deus e pegar nele a nossa direção. Versículo 6 diz que ele falou para os sacerdotes levantarem a arca. Para quê? Para que ela se torne mais visível, para que ela seja um ponto de referência mais visível e para mostrar também para nós que Deus está acima de nós. É meu amigo, mas não é meu coleguinha, está entendendo? Está acima de mim, está acima dos meus interesses, está dando a direção para a minha vida. Não vou para onde eu quero, vou para onde Ele está indo. Deus está indo nesse caminho bom que Ele abriu para mim. E quando terminar essa vida, a gente vai chegar lá por causa dele que está indo conosco. Ele é o GPS, irmãos. Então é a ele que eu tenho que seguir. E eu tenho que guardar reverência. E eu tenho que aprender a colocá-lo sempre acima de mim. Por isso ele disse, levantem a arca. A gente às vezes está muito íntimo de Deus, coloca Deus do nosso lado. Não é, meu amiguinho, vou dar a mão, vou passear com ele. Ele é acima de nós. Ele manda, a gente obedece. Ele dá o caminho, a gente não questiona. Ele indica a direção, ele indica a porta estreita, ele indica o caminho de dificuldades. E é por ele que a gente vai, não pelo mais fácil, não pelo que a gente quer. Veja mais o que diz o verso 10. Nisto conhecereis que o Deus vivo está onde? No meio de vós. E é ele que vai lançar os inimigos diante de você. Você entendeu isso? Você vai conhecer, por causa dessa presença, que esse Deus vivo está no meio de vocês, e é Ele que vai derrotar todos os inimigos que vão se levantar contra vocês. É o que está dizendo o texto. E isso, irmãos, é que deve animar a gente, que deve encorajar, que deve confortar a gente. Saber que o Senhor está conosco. E essa promessa não é só para Israel. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 18, até o versículo 20. Mateus capítulo 28, do versículo 18, lá no final do Evangelho de Mateus, Jesus se despede com uma promessa. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, não pedido. E eis que estou convosco, quantos dias? Até quando? Até o fim, até a consumação. Deus está no meio de nós. O Deus vivo está no nosso meio. E é Ele que nos dá a vitória contra os inimigos. E aí aquela lista de inimigos lá do versículo 10. Todos podem ser vencidos com a presença de Deus. Nenhum será superado por mim sozinho. Dá para entender essa caminhada de fé? Essa caminhada que Deus tem para nós? Quando Deus está com a gente pode confiar, a gente pode se entregar. Abra ainda em Êxodo capítulo 33, versículo número 14. Êxodo 33, verso 14, Deus está dizendo a Israel, respondeu-lhes, a minha presença irá contigo, e eu te darei o quê? Descanso. Você caminha e descansa na presença de Deus. Por quê? A presença dele tira os inimigos, a presença dele dá direção ao caminho. Se você olhar para ele, nunca vai errar o caminho, nunca vai tomar um atalho, nunca vai entrar na rua errada. É um GPS que funciona direito, não te bota na favela, pode ficar tranquilo. É só seguir Jesus. Você nunca vai entrar no lugar errado, porque ele está na direção. E é nessa direção que você tem que caminhar. E você aí caminha descansado, despreocupado, não angustiado, não pesaroso, sabendo que há dificuldades no caminho, que há povos para serem vencidos, há inimigos a serem derrotados, mas Deus está com você. E Ele vai promover a sua vitória, e não você mesmo. Ainda no texto, vamos ler o versículo 13 agora.
diz assim: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber as que vêm de cima, se amontoarão. Agora presta atenção como Deus vai fazer esse milagre. Ele poderia fazer algo automático. Poderia dizer: fiquem olhando para o rio e de repente vocês vão ver as águas se abrirem. Poderia ser assim? Com Moisés diante do Mar Vermelho, a mesma coisa poderia ter acontecido. Mas Deus mandou Moisés erguer o seu bordão. Agora Deus está mandando aquele povo, os sacerdotes, com a arca do Senhor levantada sobre suas cabeças, andarem em direção ao rio e colocarem os pés na água. Podia ser mais simples, dizer: abre logo a água e pronto, a gente passa. Mas não, há uma missão. E essa missão tem lições também para nós. Naquele tempo, havia o povo e havia os sacerdotes, os levitas. Agora, nós temos essa divisão, irmãos? Não temos mais. Agora a Bíblia diz para nós, no Novo Testamento, que todo cristão é um sacerdote. Todo povo de Deus tem um sacerdócio a ser exercido, um sacerdócio real, como diz a Bíblia. Somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso inclui todos os cristãos. Então não há mais a divisão entre clero e laicos, não há. Agora nós temos todos numa só função, a função sacerdotal. Nós temos que exercer essa função. E aqui, para os sacerdotes, no versículo 13, é dito que eles deveriam, com a arca no alto, marchar até as águas e colocar a planta dos pés na água. Ali é exigido deles o quê? Uma firmeza, uma coragem. Precisa de certa coragem, porque um rio caudaloso não é um riozinho qualquer, não é aquele riachinho lá do interior, não. É um rio grande, que está com águas transbordando das suas margens, que está com grande velocidade na sua correnteza, e eles precisam ir. Não é como entrar na água da praia, que ela vai baixinha, assim, vai andando, vai aumentando. Não. Meter o pé já cai lá dentro, entendeu como é que é o negócio? É assim. Então tem que ter coragem e tem que ter disposição, porque o rio está cheio. Sacerdote, tem sacerdote aqui hoje? Você tem que ter coragem, você tem que ter disposição, você tem que ter ousadia, você tem que ter firmeza. Resumindo, você tem que ter fé, porque tudo isso está dentro da fé, né? Certeza, convicção, ousadia para ir, confiando que vai dar certo. Vou botar os pés, a água vai parar, Deus é poderoso, a palavra não mente, Deus vai fazer. Fé, isso é fé? É o que Deus espera de mim, de você. Marchar, botar o pé, fincar o pé, ter coragem, ter essa determinação e esta firmeza. Então, esse passo de fé precisa ser dado. Em toda a nossa caminhada, por maior que ela seja, ninguém sabe o tamanho da sua, nem você sabe o da minha. Não sabemos qual vai ser mais comprida. Sabemos que estamos indo todos para o mesmo lugar, amém? Mas não sabemos quem vai chegar antes, né? Não sabemos quem vai chegar depois. Sabemos que o destino final de todos nós é o mesmo. Mas para uma grande caminhada ou uma pequena caminhada, diz o ditado popular que é preciso dar o primeiro passo. Nenhuma caminhada, por maior que seja, acontece sem o primeiro passo. Toda vez você tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo pedido aqui era um passo de ousadia, colocar os pés naquele rio com águas transbordantes. E isso tinha que ser feito pelos sacerdotes. É o passo de fé que a gente precisa dar. Todos nós temos que ter essa coragem, essa firmeza, para que eu possa avançar, para que eu possa continuar caminhando. E veja outra coisa que o texto diz no versículo 17
não menos importante. Diz assim: porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam como? Firmes. Aonde? No meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Além da coragem para ir, a firmeza para ficar até o fim. Olha a posição delicada, né, irmãos? Você tem que ter coragem para ver o rio lá, botar o pé. Aí a água, parou, opa, legal. Já dá uma confiança, né? Aí você entra, fica lá no meio do rio, com a arca na cabeça, lá, e aí você vê para lá assim, tem uma parede de água pertinho de você. Já ficou na parede de água assim, pertinho de você? Não, né? Já foi no aquário aí do Rio de Janeiro, né? Já tá aquele paredão de água. Imagina se aquele vidro quebra. Né? Dá um certo medinho, né? Agora imagina uma água assim, parada, né? Igual o Jael atravessando o Mar Vermelho, uns peixinhos chegavam assim, botavam a cara de fora, olhavam para você. E aí? Qual é a sensação? Olhava aquele paredão de água. O rio devia ser assim também. Os sacerdotes estão parados lá, a arca na mão, lá no alto, e a água aqui do lado. E você passando, e o povo passando. Mas quem é que tinha que ficar firme ali? Os sacerdotes. Firme até quando? Até o fim. Até o fim. E aquela duvidazinha que vem, será que no final, quando passar o último, a água ainda vai ficar? Ou a água vai pegar a gente, né? Não, eu confio em Deus, mas sei lá, né? Vai que passa o último e não dá tempo de eu sair? Como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai funcionar? Amados, ficar firmes, sem vacilar. É isso que Deus quer de nós, sacerdotes. Firmeza, sem vacilação. Firmeza até o final. Diz a Bíblia que eles tiveram que ficar até o final, até que todo Israel passasse a pé enxuto. Essa firmeza é que nós estamos precisando, para caminhar para onde Deus quer que a gente vá, para chegar ao final da nossa jornada, mas chegar com firmeza, com confiança, na presença de Deus, sabendo que Ele vai vencer os nossos inimigos, sabendo que nós vamos transpor as nossas dificuldades e as barreiras, mas Ele quer de nós paciência, espera, santificação, busca da sua presença e firmeza. Seja firme, meu irmão. Seja firme, minha irmã. Você tem fé? Que a fé te dê firmeza para você segurar até o final, porque é a vontade de Deus. Se tem um rio diante de você, se tem um obstáculo diante da sua vida, primeiro, vá. É o caminho que Deus mandou? Está na direção do Senhor? Está olhando para o GPS, certo? Então vá. Não tem jeito. Mas aqui tem uma barreira, aqui tem um impedimento, a estrada está bloqueada. Está na direção? É essa mesmo que você vai. Quando chegar lá, Deus vai abrir esse mar. Deus vai abrir esse rio, Deus vai tirar essa barreira. Mas eu não vou dar a volta, eu não vou arrumar atalho. Eu vou pelo lugar certo. Mas eu vou com coragem, eu vou com determinação, eu vou com convicção e eu vou com firmeza. E assim eu vou chegar do outro lado. Porque o Senhor vai me ajudar. O Senhor vai me sustentar. E assim vai fazer com cada um de nós. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Pai, as nossas vidas. A nossa caminhada. A caminhada que todos nós estamos correndo agora. Percorrendo o caminho que o Senhor traçou para nós. E eu sei, meu Deus, que sem a Tua ajuda não vamos chegar ao fim. Sem a Tua graça não vamos chegar do outro lado. Não vamos chegar aonde o Senhor deseja. É a Tua graça que nos sustenta. Por isso ela nos basta, Senhor. Porque é ela que nos leva adiante. Mas eu te peço, ó Deus, que aquilo que cabe a nós, cada um de nós possa fazer. Cada um de nós tenha a paciência necessária, Pai. Cada um de nós saiba esperar no Senhor. Cada um de nós, meu Deus, possa confiar em Ti, buscar a Tua presença e saber, meu Pai, que contigo venceremos. Que nenhum de nós se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Possamos andar sempre na Tua direção, vencendo as barreiras, rompendo os obstáculos, para chegarmos aonde o Senhor nos tem chamado.
Abençoa, Pai, os meus irmãos aqui. Não deixa, Pai, que nenhum deles enfraqueça, não deixa que nenhum deles esmoreça, porque o teu caminho é o melhor caminho. E que a gente possa trilhar esse caminho, não nos desviando nem por um instante da direção que o Senhor colocou para cada um de nós. Pai, que isso não aconteça conosco. Que nós possamos permanecer firmes como sacerdotes, pés firmados, firmes até o fim, para que o Senhor nos dê vitória contra todos os nossos inimigos. E nós possamos nos santificar. Eu te peço isso, peço a tua bênção sobre a igreja, sobre cada irmão, sobre cada família, firmados no Senhor, que assim nós possamos chegar aonde o Senhor deseja. Oramos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa. Vamos louvar ao Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Obrigado, Senhor. Recebe o nosso
culto essa noite.